Fala pessoal do canal, Sermão aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha análise da Loud no First Stand. Um campeonato bem broxante, assim como foi também a Copa CBLOL. E se vocês querem saber minha opinião mais detalhada sobre a Copa CBLOL, eu vou deixar aqui no izinho. Mas já dá pra ter noção de que eu não gostei muito. Sofri um hate. Eu descobri que as pessoas gostaram muito dessa Copa CBLOL, porque teve a polêmica do Titã, porque aí teve polêmica de Tinoz e robô, que joga junto, não joga junto. Aí teve polêmica da Cade, o Boal, ele foi displicente ou não foi. Tiveram várias polêmicas na Copa CBLOL, do próprio Jean Mago, né, que tava na Loud, que foi campeã. Mas o nível do campeonato em si, eu particularmente achei um dos piores, tá? A velocidade que foi feita esse campeonato. Enfim, esse vídeo aqui não é pra falar da Copa CBLOL, e sim do First Stand. E bom, pessoal, o desempenho da Loud. Confesso pra vocês que me surpreendeu contra a Lion, porque era o primeiro time do Brasil contra o primeiro time dos Estados Unidos. Ou primeiro time da América do Sul contra o primeiro time da América do Norte. Eu achei que dava sim pra Loud ganhar, tá? Mas a performance de alguns jogadores da Loud me surpreenderam pra baixo. Pra mim, o Chino, ele começou muito nervoso nessa série e depois ele foi melhorando. Pra mim, se você pegar como um todo o time da Loud, o Chino não foi tão bem contra a Lion, na minha opinião, mas depois contra a JDG ele foi o melhor do time. O Envy, aí é o contrário, o Envy foi muito bem contra a Lion e depois foi muito mal contra a JDG. E o Young Jay, ele foi. Ele não foi tão mal e nem tão bem. Então, pra mim, eu diria que esses três jogadores foram os melhores do time, tá? E a bot lane da Loud, com certeza, foi o pior da Loud, assim. O Redbert, cara, olha, ele até teve umas plays boas ali, utilizando flash ult, mas eu não quero parecer que tô pegando o pé dele, porque as análises que eu faço aqui é de campeonato para campeonato, de partida para partida. O Redbert, ele não estava jogando bem na Copa CBLOL, e agora que ele tá enfrentando inimigos, adversários, né? Inimigos é muito pesado. Adversários com mais nível de gameplay, pra mim ficou ainda mais difícil para ele jogar. E o Bull a mesma coisa. O Bull, ele foi sim melhor que o Young Jay na Copa CBLOL, mas da Copa CBLOL aqui pro First Stand, o Bull desempenhou muito pior que o Young Jay, o que me surpreendeu. Porque pra mim o jungle da Loud ele era um ponto fraco muito claro de se observar. Mas no First Stand ele não jogou tão mal assim. E o Bull, que era aquele ADC constante, ele tava sempre ali presente e tal, aqui ele desempenhou muito mal. Eu vi que tiveram vários streamers argumentando que o Bull não jogou tão bem assim, porque o Redbert puxa ele para baixo, o que eu discordo, cara. Porque uma coisa é sofrer na lane. E realmente, o Bull e o Redbert sofreram bastante na lane. Mas a partir do momento que tem ali as fights, que seu time tá todo organizadinho para tentar te proteger, e mesmo assim você não consegue desempenhar, aí eu já não acho que é tanto a culpa do suporte assim. Então, para mim, a bot lane da Loud como um todo desempenhou muito mal. E como eu sempre gosto de fazer com todos os times que foram eliminados até agora, é falar o que eu faria se eu fosse o dono da Loud, né? Se eu manteria qual jogador e se eu tiraria quais jogadores. Quem eu manteria dessa Loud? Chino, se eu fosse o dono da Loud, tá? Se eu fosse o Chino, eu sairia da Loud e iria para um time melhor. Mas se eu fosse o dono da Loud, manteria o Chino, manteria o Envy. Eu gosto do Envy, embora ele seja um pouco inconstante, eu ainda assim gosto dele, cara. O que ele fez de Rise contra a Lion, assim, é sensacional. Manteria esses dois e faria o time ao redor deles. Redbert, cara, eu entendo, é ídolo. Ele é ídolo desse time, tá? Ele é ídolo da NTZ e ele é ídolo da Loud. Eu entendo. Provavelmente os fãs da Loud gostam muito do Redbert. Mas se você é o dono da organização, você tem que ser um pouco mais sangue frio. Você tem que entender que os seus fãs amam esse jogador, mas pensar racionalmente. Eu não manteria o Redbert e o Bull Young Jay eu conversaria. Por quê? Quando você contrata um jogador gringo, um jogador de fora, independentemente da nacionalidade, coreano, argentino, francês, italiano, alemão, independente da nacionalidade,
eles ganham em dólar, eles ganham uma moeda mais forte. Então, muito provavelmente, eles ganham mais do que um brasileiro no lugar deles ganhariam. O que isso significa? Que a cobrança e a expectativa em cima desses jogadores é gigantesca. Então, se você tem 2 coreanos no seu time, você espera que eles joguem muito melhores que outros 2 brasileiros. E o Youngjae na Copa CBLOL não jogou melhor do que um brasileiro jogaria, e o Bull aqui no First Stand também não jogou o que um ADC melhor jogaria. Então eu conversaria com esses 2 jogadores, entenderia, tem evolução? Tem algo dentro desses jogadores, esses gamers, que vão fazer eles performarem melhor no primeiro split do CBLOL, que é de fato o primeiro campeonato do ano que vale alguma coisa? Ou não? Então, resumindo, manteria Shino e Envy, conversaria com Youngjae e Boo, e mandaria Edbert para casa. Ou venderia ele, né? Tentaria vender para outro time, ou mandaria para casa mesmo assim, né? Mas é o que eu faria. Deixem nos comentários o que vocês fariam se fosse dono da Loud. E, para finalizar o vídeo, eu também queria acrescentar aqui o desempenho da G2. Torci bastante por eles, cara, porque eles estavam representando o Ocidente, né? Então, torci bastante, eles meteram 3-0 na D&D, que foi muito bacana. Depois eles pegaram a Bilibili, e eles tinham sim capacidade de pelo menos levar para um 5º jogo. Aquele último jogo, para mim, a G2 tinha que vencer, mas não conseguiram, né? Eles acabaram perdendo de 3-1, mas deram um orgulho para os fãs dele, e eu que nem sou fã da G2, nem nada do tipo, não tem nenhuma relação com esse time. Torci muito, e fiquei muito feliz para eles chegarem na final, então foi muito bacana ver um time do Ocidente chegando numa final de First Stand. Outra coisa que eu também tenho que mencionar aqui é que o Brasil agora terá 2 vagas no Mundial. A Riot ainda não deixou claro o suficiente o que cada região vai ter de vagas nesse Mundial, então é bom a gente esperar um pouco, porque uma coisa é o Brasil ter 2 vagas e essas regiões mais fortes terem 3, terem 4, vai, o dobro. Agora, outra coisa é o Brasil ter 2 vagas e a Coreia ter 8, 6. É muita coisa, entendeu? A discrepância é grande ainda. Então vamos esperar. É uma notícia muito boa o Brasil ter 2 vagas. Provavelmente são os times que irão para a final, né, do CBLOL do segundo split. Mas pezinho no chão, pessoal. Pezinho no chão. O campeonato, o CBLOL de verdade começa agora. Um campeonato mais longo, um campeonato mais disputado e que nós torcemos, nós iremos torcer para ter um nível de gameplay mais alto, porque de verdade, o nível de gameplay da Copa CBLOL deste ano foi ridículo, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, tá, pessoal? Não é nenhuma verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, não quero ser o dono da verdade, tá? E eu gostaria de saber as opiniões de vocês, então deixem nos comentários o que vocês acharam da Loud no First Stand, da G2 e do campeão, né, que foi a Bilibili, um time chinês. E se você gosta de mim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto e te encontro no próximo vídeo. Falou!